Amigos jornalistas, boa tarde. Bem-vindos à coletiva de imprensa do Ministério das Relações Exteriores. Façam suas perguntas. Obrigado pela pergunta. Atualmente, o mundo inteiro está muito atento ao impacto destrutivo das tarifas adicionais impostas pelo governo Trump a vários países. A China e a União Europeia são principais economias globais. Recentemente, houve muitas interações de alto nível entre a China e a UI. Poderia nos informar sobre a comunicação e coordenação entre ambas as partes em relação às tarifas adicionais dos SNEWA? Os Estados Unidos usam tarifas como uma arma de pressão máxima para obter ganhos pessoais, colocando seus interesses acima do bem público da comunidade internacional. Isso é um exemplo típico de unilateralismo. Essas ações de protecionismo e bullying econômico prejudicam gravemente os interesses de todos os países do mundo, incluindo a China e a União Europeia. A China e a União Europeia são a segunda e a terceira maiores economias do mundo. Juntas, suas economias representam mais de 1/3 da economia mundial. O volume de comércio ultrapassa 1/4 do comércio global. A China e a União Europeia são defensoras da globalização econômica e da liberalização do comércio. São firmes defensores e apoiadores da Organização Mundial do Comércio. Os líderes da União Europeia afirmam que o bom funcionamento da economia mundial requer estabilidade e certeza. A UE e a China estão comprometidas em manter um sistema de comércio multilateral justo e livre, com a OMC como núcleo. Manter o desenvolvimento saudável e estável das relações econômicas e comerciais globais é do interesse de ambas as partes e dos interesses comuns do mundo. Como uma grande nação, a China já tomou e continuará a tomar medidas firmes para proteger seus interesses. A China está disposta a trabalhar com a comunidade internacional para fortalecer a comunicação e a coordenação, compartilhar oportunidades de desenvolvimento, expandir a cooperação e alcançar benefícios mútuos, não apenas para proteger seus próprios interesses, mas também para defender conjuntamente as regras do comércio internacional e a justiça. Próxima pergunta. Desculpe, o microfone não estava ligado. Obrigado, porta-voz. Bom. Nos jornais das Filipinas, sou jornalista. A política tarifária dos EUA não está sendo modificada, atualmente aplicando tarifas sobre alguns produtos importados da China, isentando de impostos. Qual é a opinião da China sobre isso? A China tomará medidas políticas correspondentes para impedir isso? O porta-voz do Ministério do Comércio já expressou a posição da China sobre isso. Os fatos já provaram e continuarão a provar que não há vencedores em guerras tarifárias e comerciais e que o protecionismo não tem saída. Os Estados Unidos abusam das tarifas, prejudicando os outros e a si mesmos. Instamos os Estados Unidos a abandonarem a prática errada de pressão extrema e a resolverem os problemas por meio do diálogo com base na igualdade, respeito e reciprocidade. Próxima pergunta. Obrigado. Recentemente, sobre restrições de visto dos EUA a funcionários chineses no Tibete, o porta-voz chinês prometeu contramedidas firmes. Obrigado. Os assuntos do Tibete são puramente assuntos internos da China. Os Estados Unidos, ao impor indiscriminadas restrições de visto a funcionários chineses sob o pretexto de questões relacionadas ao Tibete, violam o direito internacional e os princípios básicos das relações internacionais. A China decidiu impor medidas de restrição de visto de forma recíproca a funcionários dos EUA que tenham um mau desempenho em questões relacionadas ao Tibete.
O Tibete está aberto. A China dá as boas-vindas a pessoas amigáveis de outros países para visitar, viajar e fazer negócios na região do Tibete da China. Ao mesmo tempo, nos opomos a qualquer país ou pessoa que use os chamados direitos humanos, religião ou cultura como pretexto para interferir nos assuntos do Tibete. Nos opomos a pessoas com segundas intenções, que, sob o pretexto de visitar o Tibete, realizam atividades de interferência e destruição. Próxima pergunta. Pergunta de Antara. Indonésia e China celebraram ontem, dia 13 de abril, o 705º PAE aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas. Em sua ponta troca de mensagens de congratulações com o presidente Prabowo Subianto, o presidente Xi afirmou que a comunidade China-Indonésia serve como um modelo de solidariedade. Minha pergunta é, em meio ao atual cenário internacional complexo e turbulento, que oportunidades explorar mais para aprofundar a cooperação entre os dois países? Obrigado. Ontem foi o aniversário de 75 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a Indonésia. O presidente Xi Jinping e o presidente Prabowo trocaram mensagens de felicitações, avaliando altamente o desenvolvimento das relações entre os dois países, enfatizando o apoio firme às visões de desenvolvimento de cada nação, unindo-se para trilhar seus respectivos caminhos de modernização e liderar as relações bilaterais a um novo patamar. Estamos ainda mais confiantes no futuro promissor do desenvolvimento das relações entre a China e a Indonésia. A China e a Indonésia são ambos países em desenvolvimento, grandes nações e forças importantes do sul global. A cooperação entre ambos tem significado estratégico e impacto global. Quanto mais complexa fica a situação internacional, mais se destaca a importância da cooperação entre a China e a Indonésia. A China está disposta a trabalhar junto com a Indonésia no 75º aniversário das relações diplomáticas para manter desenvolvimento, prosperidade e estabilidade da região em colaboração estreita entre grandes nações para enfrentar desafios globais, destacando a influência regional e global da comunidade de destino comum. Um repórter perguntou sobre o Zewa Gershens, no Panamá, estava exibindo sua ameaça chinesa e fez comentários ofensivos, o exército chinês, empresas médias, etc. Ele afirmou que os EUA devem ser capazes de impedir que a China ameace a Espanha, para evitar que a guerra ecloda. EUA. O vice-secretário de Estado Lando, em El Salvador, afirmou que, portanto, permitir que fornecedores confiáveis participem da cooperação em segurança de rede 5G e inteligência artificial para impedir a entrada da China. Qual é o comentário da China sobre isso? Obrigado. Ações de certas pessoas dos Estados Unidos estão repletas de preconceitos ideológicos e de uma mentalidade fria. São mentiras e falácias do começo ao fim. Quem considera a América Latina e o Caribe como o quintal de casa, promovendo o neocolonialismo? Quem está interferindo nos assuntos internos dos países da América Latina e do Caribe? Quem está brandindo a ameaça de tarifas para coagir os países da América Latina e do Caribe? Quem está realizando vigilância e monitoramento em escala global? Quem tem bases militares espalhadas por todo o hemisfério ocidental? Quem está permitindo que armas leves e munições entrem na zona de paz da América Latina? O mundo vê isso claramente. A China, ao interagir com os países da América Latina e do Caribe, sempre adere aos princípios de tratamento igualitário e benefício mútuo, nunca buscando esferas de influência nem se opondo a terceiros. Próxima pergunta. Obrigado. Uma pergunta da AFP. Um ataque de míssil russo matou pelo menos 34 pessoas, incluindo 2 crianças, na cidade ucraniana de Sumi ontem. O presidente Donald Trump chamou isso de terrível, enquanto outros líderes também condenaram o ataque, que foi um dos mais mortais em meses. Qual é a resposta da China a esses
Ataques da Rússia na Ucrânia. Obrigado. A posição da China sobre a crise na Ucrânia é de forma consistente e clara. O diálogo e a negociação são a única saída viável para resolver a crise. Próxima pergunta. Obrigado. Obrigado a você. Outro, da FP. O governo do Reino Unido, neste fim de semana, disse que estava assumindo o controle da British Steel, da empresa chinesa Jing. O secretário de Negócios do Reino Unido, Jonathan Reynolds, também disse que era ingênuo da parte do Reino Unido permitir que a indústria do aço caísse em mãos chinesas. O Ministério das Relações Exteriores tem algum comentário sobre a aquisição e também sobre os comentários do secretário de Negócios sobre o acordo? Obrigado. Pelo que sei, o grupo Jing, que você mencionou, é uma empresa privada chinesa que colaborou com o lado britânico com base em princípios de mercado. Esperamos que o governo britânico trate as empresas chinesas que investem e operam no Reino Unido de forma justa e imparcial, proteja seus direitos e interesses legítimos e evite politizar a cooperação econômica e comercial e generalizar a segurança para não afetar a confiança das empresas chinesas no investimento e na cooperação normais no Reino Unido. Próxima pergunta. Obrigado. Notícias Shenzhen. Na semana passada, a visita do primeiro-ministro espanhol Sánchez à China recebeu grande atenção de todas as partes. Durante sua visita à China, ele afirmou que o objetivo da visita é fortalecer relações entre a Espanha e a China, fortalecer o diálogo e a cooperação com a China, enfatizar que a Espanha apoia o livre comércio e está disposta a cooperar com a China para enfrentar desafios globais. Como o porta-voz avalia a visita de Sánchez? Obrigado. Esta visita foi a terceira visita do primeiro-ministro Sánchez à China em 3 anos e foi muito bem sucedida, demonstrando a firme vontade e determinação dos dois países em desenvolver ainda mais suas relações. Durante a visita, o presidente Xi Jinping se encontrou com o primeiro-ministro Sánchez e o primeiro-ministro Li Qiang teve conversas com ele, onde os líderes dos dois países realizaram trocas amigáveis e aprofundadas. Ambos os lados emitiram conjuntamente um plano de ação para fortalecer a parceria estratégica abrangente, propondo construir uma parceria estratégica mais estável e dinâmica para aumentar o bem-estar dos povos dos dois países, impulsionar as relações China-Europa e contribuir ainda mais para a paz, estabilidade e desenvolvimento mundial. Os líderes dos dois países realizaram uma comunicação sobre o desenvolvimento das relações bilaterais e concordaram em manter respeito e apoio mútuos. A Espanha reafirmou seu apoio ao princípio de uma só China, aderindo ao princípio de uma só China. Enfatizou a importância de aproveitar bem as vantagens complementares da cooperação, fortalecer a cooperação nos tradicionais campos de comércio e investimento e explorar o potencial de cooperação em áreas emergentes como novas energias, inteligência artificial e economia digital. Destacou a necessidade de explorar o patrimônio das antigas civilizações e grandes culturas, aumentando o potencial de cooperação nos campos da cultura, educação, juventude e turismo. Preservar bem o espírito olímpico e o carinho pelos pandas. Os líderes dos dois países discutiram as relações China-Europa e questões internacionais e regionais, enfatizando a necessidade de fortalecer as relações China-Europa e manterem parceiros de cooperação mutuamente benéfica. China e Espanha devem apoiar o multilateralismo e a cooperação aberta, defendendo o livre comércio e a estabilidade da ordem econômica global. Como o presidente Xi Jinping apontou à medida que a situação internacional fica complexa, é importante o desenvolvimento estável das relações entre a China e o Ocidente. A China está disposta a trabalhar junto com a comunidade internacional, incluindo a Espanha, para firmemente se posicionar do lado certo da história, defender o multilateralismo, manter a ordem e as regras internacionais, se opor ao unilateralismo e ao protecionismo, promover a cooperação aberta, defender os interesses comuns da comunidade internacional e injetar mais confiança e dinamismo no desenvolvimento e prosperidade mundial.
Próxima pergunta. Há mais alguma pergunta? Obrigado. Apenas mais uma da AFP. O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, David Lammy, disse que estava profundamente preocupado depois que um membro do parlamento britânico foi impedido de entrar em Hong Kong na semana passada. Ele disse que levantaria a questão com as autoridades chinesas. Eu apenas queria saber se o Ministério das Relações Exteriores poderia dizer por que este parlamentar foi impedido de entrar ou fornecer mais detalhes. E também, qual é a sua resposta às preocupações do secretário de Relações Exteriores do Reino Unido? Obrigado. O governo da região administrativa especial de Hong Kong já fez uma declaração sobre isso. Gostaria de enfatizar que assuntos de imigração são questões de soberania nacional. O governo da região administrativa especial de Hong Kong tem o direito de lidar com casos de entrada de acordo com as leis e políticas relevantes. Próxima pergunta. Há mais alguma pergunta? Retornar. Bem, a coletiva de imprensa de hoje termina aqui. Obrigado a todos